Micoplasmose em calopsita. Você já ouviu falar dessa bactéria conhecida como micoplasma? É o terror de muito criador, tá? É uma bactéria que pode diminuir até 50% da produtividade em uma temporada, filhotes morrendo dentro do ovo, ovos em brancos, filhotes que nascem e morrem, e em alguns casos até mesmo os adultos podem manifestar sintomas. Um dos principais sintomas é esse aqui, ó, essa conjuntivite que aparece, que deixa muita gente preocupada. Ultimamente eu tenho recebido vários casos, vários relatos de micoplasmose em criações. E para quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas e também de outras aves, e toda semana tem vídeo de qualidade trazendo conteúdo para vocês aqui no canal Calopsitas Fiore. Então, gente, deixa o like aí porque ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque hoje eu vou ajudar você a resolver esse problema do micoplasma aí na sua criação. Mas bora lá, sem mais delongas, vamos ao tema desse vídeo. Primeiro, o que é o danado do micoplasma? É uma bactéria muito comum na avicultura de forma geral. Tanto na criação, por exemplo, de frangos, né, das galinhas aí para abate, para ovos, já é um velho conhecido dos veterinários. Inclusive, gente, para aves maiores, como as galinhas mesmo, já existe. Para aves menores, como calopsitas, canários, ringnecs, né, que são as aves mais na moda, a gente ainda não tem vacina, mas quem sabe um dia a gente possa contar com um medicamento assim mais eficaz, como uma profilaxia, né? Porque é um probleminha chato, tá? Chegam nos nossos criatórios, galera, você não pode deixar essas aves chegarem, pousar seus criadores. As últimas aves que eu adquiri, vocês se lembram lá do Queen Face, que está com filhotinho, o prata dominante, todos eles testaram positivo para micoplasma. As aves adultas, tá? As aves adultas muitas vezes são assintomáticas, elas estão comendo bem, estão se reproduzindo bem, está ativa, você olha para ela, nossa, uma ave perfeita, como as outras. Mas a danada da bactéria está ali, e é uma bactéria intracelular que vai estar se multiplicando aos poucos de forma controlada, porque o sistema imunológico da ave, na maioria das vezes, dá conta de combater essa bactéria. Então ela fica ali meio que fazendo parte da própria microbiota da ave, que são as bactérias, fungos, protozoários que são naturais do corpo de todo animal, inclusive das aves. Porém, o tal do filhotinho, ele não tem uma imunidade ativa do micoplasma, pode ser tanto de forma horizontal, né? Por exemplo, aqui tem o Apolo. Se o Apolo tivesse micoplasma, ele passaria para a Laurinha. Isso é uma transição horizontal. Quanto de forma vertical, é quando a mãe vai passar para o embriãozinho ainda na formação do ovo. Tá? Então ocorre esses dois tipos de formação. Por isso que muitas vezes o filhote pode morrer dentro do ovo antes de nascer, né? Porque ele não tem imunidade suficiente. Alguns, naturalmente, podem ter de produtividade de até 50% na criação. Isso já foi muito bem medido em criações de frango, em criações de ave. Tá? E daí, será que se eu fizer ali uma bateria com um exame e fizer um tratamento, vou resolver completamente o problema? Ter ele aparecendo novamente nas suas aves. E daí aparecendo o problema, você trata. E eu já vi também pessoas do ramo falando que não, fazendo um tratamento assim a longo prazo, é possível eliminar o micoplasma. Tá? Por exemplo, eu vou citar aqui como que eles fazem em granjas. Em granjas, chegou um lote e foi diagnosticado micoplasma, eles fazem um tratamento com todas as aves durante uma semana. Passado mais algum tempo, eles fazem o tratamento por mais uma semana. E é claro que a ave, o frango, né, ele vai viver ali 40 dias. Né? Então eles vão manter, vamos dizer assim, o lote ali viável ao longo desse tempo até chegar o momento do abate. É uma bactéria, gente, que não passa para humanos, não é uma zoonose. Tá? Existem mais de um tipo dessa bactéria, né? Existem mais de 20 cepas diferentes de micoplasma, subespécies diferentes. Então é difícil mesmo, às vezes, até acertar o antibiótico. Então eles mudam o antibiótico algumas vezes ao longo desse processo, mas resolve o problema. E para uma ave que não vai ser abatida, como acontece muitas vezes com calopsitas. Você vai ter uma calopsita por 10, 15 anos e ao longo desse período ela vai estar se reproduzindo, talvez no mundo, do que a criação de psittaciformes de forma geral. Então tem muitos criadores que são espertinhos e já tem uma espécie de protocolo, uma espécie de protocolo, um tratamento para fazer antes do período de quarentena. Como essa é uma bactéria suscetível a vários antibióticos diferentes, vou citar aqui algumas classes. Pode ser as enrofloxinas, né, o enrofloxino, ou até no mercado, que você consegue combater. Não estou falando aqui de marcas, tá? Estou falando de classes de antibióticos. Então, por exemplo, no período ali pré-temporada, antes de colocar os ninhos,
o criador ali faz um tratamento de uma semana com um desses princípios ativos, com esses antibióticos de amplo espectro, que vai pegar ali várias bactérias diferentes, seguridade no momento do período de reprodução. É necessário fazer isso sempre? É correto fazer isso? Essa é a principal pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento. Daí depende, tá, gente? O que seria correto de verdade? A melhor coisa seria fazer uma bateria de exames antes do período de reprodução. Diagnosticou o micoplasma? Daí faz um tratamento para todo mundo. Caso não tenha ali o diagnóstico positivo, né, isso até pode piorar a situação. Agora, uma vez estando positivo, daí sim, você pode se programar para cada temporada, inclusive alternando esses antibióticos por um período. Depois de um período fazendo esse tratamento, isolando as suas aves de outras aves externas, fazendo quarentena das novas aves, quarentena e exame, talvez você pode até ir reduzindo ou parando de usar esses medicamentos, porque daí provavelmente tem alguma doença. Tá? Agora, eu sei que muitos criadores, principalmente quem está iniciando, não tem condição de fazer uma bateria de exames que fica caro em toda a temporada. Então dá para tentar fazer esse tratamento profilático. Tá? Só que daí eu aconselho que você tenha algum profissional te acompanhando. Seja um veterinário, seja, sei lá, alguém que entende mais do que você, porque é questão de dosagem do medicamento. Eu nem vou falar que marcas de medicamento, nem dosagem, porque o pessoal entende errado e vai fazer de forma errada, e daí pode até acabar piorando, até acabar matando as aves, quando não é feito de forma correta, tá? Então, fica a dica para vocês, mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que tem solução. Voltando aqui a falar do meu caso, eu tive aqui, então, 2 casais que testaram positivo para micoplasma, e o que eu fiz? Eu já reproduzi, inclusive, uma semana de tratamento com eles, isolado, na quarentena. Depois, quando eles vieram no viveiro, uma semana antes de colocar os ninhos, eu fiz o tratamento para todos eles, para caso tivesse ali algum resquício dessa bactéria, para ela não se espalhar pelo ambiente. E assim tá. Eu pretendo ainda fazer tratamento nas próximas temporadas, uma semana antes. Ao todo, 58 ovos botados, apenas 8 ovos não galados e 50 filhotes nascidos. Nasceu, cresceu. Tá? Então eu tive um excelente resultado. Eu nunca tive esse resultado tão bom assim em questão de proporção, de número de ovos botados e nascidos. Então, para mim, esse tratamento fez muito efeito, tá? Mas eu tenho que ressaltar também que cada caso é um caso, tá? Não é porque deu certo para mim que eu imunes ou até mesmo, né, ser portadoras assintomáticas e os filhotes serem mais suscetíveis. Então, eu sempre recomendo, faça o exame pelo menos uma vez aí por ano, planejando, fazendo tudo certinho, a chance de sucesso, gente, é muito grande, tá? E a última dica que eu vou dar aqui nesse vídeo é que se você está precisando de alguma ajuda, está passando por algum problema, não sabe como resolver, quer a ajuda de alguém mais especialista, eu estou fazendo consultorias. Tá? Deixa o meu contato aqui embaixo, você entra em contato comigo e fala, quero marcar um horário para consultoria, garanto para vocês que o valor é bem acessível, a gente pode marcar tanto para fazer uma ligação por vídeo, ou, né, às vezes, se os nossos horários não baterem, a gente vai conversando por mensagem, eu peço para você gravar um vídeo das suas aves, me falando, e eu vou sugerindo aí alternativas para ajudar você a resolver seu problema. Agora, se você quer ser um criador top de linha mesmo, vem fazer o meu curso Mestres da Criação. Que além de manejo, quando a gente tem problema, o que a gente faz para sair desses problemas, tá? Então fica a dica para você, o contato está aqui embaixo. Também, para quem não deu like até agora, deixa o like aí. Um forte abraço para vocês e até a próxima.